Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Vitória inicia a presente sessão solene em comemoração aos 94 anos do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Por iniciativa de requerimento formulado pelo vereador Nani Schecker, aprovado no plenário desta Casa de Leis, esta sessão tem como objetivo reafirmar o papel protagonista do partido na história do Brasil, sempre comprometido com ideias socialistas e progressistas. Como diz nosso camarada Daniel Almeida, líder do PCdoB na Câmara Federal, o PCdoB, abre aspas, representa o povo brasileiro. Nossa história é marcada por embates populares, a defesa da democracia e dos direitos dos cidadãos. Em momentos turbulentos como este, é essencial reafirmarmos o compromisso do partido com a história do nosso país e contra qualquer tipo de golpe. Fecha aspas. A Câmara Municipal de Vitória sente-se honrada em recebê-los para esta sessão solene em homenagem aos 94 anos do Partido Comunista do Brasil e para compor a mesa de honra desta sessão, convidamos o excelentíssimo vereador da Câmara Municipal de Vitória, presidente desta casa, Nani Schecker. O excelentíssimo prefeito do município de Baixo Guandu, senhor Neto Barros. O presidente estadual do PCdoB, Ronaldo Barbosa. A secretária estadual de organização, Janice Muniz. O presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil, CTB, senhor Jonas Rodrigues de Paula. O presidente estadual da União da Juventude Socialista, JS, Jonas Lube. Ok, o Edson Gomes vai substituir a secretária estadual de organização, Janice Muniz. Ah, ok. O Jonas da CTB. E representando a executiva do PT, senhor Perli Cipriano. Representando a Casa da América Latina, senhora Fernanda Padim. Membro do Conselho Municipal de Direitos Humanos, Gil Silva. Neste momento, convidamos a todos a ficarem de pé para ouvirmos juntos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Hoje está sendo veiculado em todas as emissoras de TV do nosso estado as inserções do PCdoB. Neste momento, apresentaremos as inserções que estão sendo veiculadas no nosso telão. Quatro anos de luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. Nesse momento, convocamos o povo a lutar pelo interesse do Brasil e os direitos já conquistados. Vamos à luta contra o golpe e pela democracia. O PCdoB é o partido da mulher que luta, que faz a história, que constrói a história, que protagoniza a história. Feliz é o PCdoB, um partido com a cara e a coragem do Brasil. O PCdoB é um partido honrado, defende o Brasil, os trabalhadores, as trabalhadoras, o Estado democrático de direito. Venha, feliz, inclusive para ser candidato. O partido está presente na luta social, na luta de ideias e na luta institucional. Feliz é o PCdoB que tem a cara e a coragem do Brasil. Feliz é o PCdoB, um partido com a cara e a coragem do Brasil. Convidamos, então, para fazer seu pronunciamento o proponente dessa sessão solene, excelentíssimo vereador Nani Shecker. Obrigado, Saul. Obrigado, camaradas que estão aí ajudando, os funcionários da Câmara que estão até essa hora, pessoal que está fazendo a transmissão ao vivo na televisão, meus camaradas, meus amigos do PCdoB, já é uma tradição nossa sempre comemorar o aniversário no mês de março, na segunda quinzena. O aniversário é dia 25, mas nós vamos comemorar porque o dia 25 vai cair num feriado. O partido está fazendo 94 anos, não tem nenhum partido no Brasil que tenha essa idade, ou talvez nem a metade dessa idade, nem a metade. O PCdoB é de longe um dos partidos mais antigos do mundo. Tem partido mais antigo que o nosso, mas o nosso está entre os partidos mais tradicionais. Atravessou praticamente todo o século XX, já em 2 décadas do século XXI, e com certeza vai varar esse século XXI todo. A gente sabe que o nosso partido é também uma escola, PCdoB, estou falando aqui também para os telespectadores que estão acompanhando, PCdoB é uma escola de política, onde se aprende também a fazer política. PCdoB, Partido Comunista do Brasil, porque tem essa idade toda, esse tempo todo, ele tem a sua própria história entrelaçada com a história do próprio Brasil. Daí porque a gente comemora e agradece também aos nossos convidados, às pessoas que ainda não são do PCdoB. A gente agradece, né, as entidades aqui representadas, Perli Cipriano, representando o Partido dos Trabalhadores, um aliado estratégico do nosso partido. Esse ato acontece num momento difícil da vida do país. O Brasil segue sob a ameaça de um golpe. Claramente isso vai ficando bem evidente. Um golpe que se pretende dar agora não mais usando os militares, que sempre foram a muleta da elite da burguesia brasileira para poder alcançar o poder, agora utilizando as forças reacionárias que todos nós sabemos. A mídia, a direita conservadora no Brasil, uma parte do judiciário, uma parte da Polícia Federal, esse consórcio que há muito tempo nós estamos denunciando, que se formou
difícil de ser batido, porque a campanha da mídia é uma campanha feita exatamente para confundir, para neutralizar aqueles que serão aquelas que serão as maiores vítimas de um golpe. Nós sabemos. Mas os sinais são promissores de resistência no Brasil inteiro. E rapidamente, numa escalada que a gente se impressiona, a ideia do golpe, a consciência do golpe que está em curso, ela se alastra com a velocidade que o inimigo não imaginava que teria. Hoje, as notícias que vêm de São Paulo são as melhores em relação às articulações, à intervenção de Lula hoje junto aos trabalhadores, porque está claro como a luz do dia, que a primeira coisa que os golpistas fariam, se concretizassem o golpe, era liquidar com as conquistas trabalhistas. Ou seja, há uma crise econômica? Sim, há uma crise econômica. Essa crise econômica sempre foi jogada, em outras ocasiões, nas costas dos trabalhadores. Eles vão fazer isso. Vão liquidar com as conquistas trabalhistas, vão cessar os processos criados pelo nosso governo de inclusão social, de inclusão econômica, de inclusão política, vão tentar barrar esse processo que se desencadeia no Brasil e retirar as conquistas que tínhamos. Esse é o compromisso dos golpistas com o setor empresarial, que está atônito, um setor empresarial que tem que abrir o olho, porque o que vem por aí, pode ser que no primeiro momento alivie esses empresários, jogando a crise nas costas dos trabalhadores, mas logo vai se processar a liquidação da própria indústria nacional, da força econômica que nós construímos. Vocês pensam que isso é impossível? Não é impossível. As grandes empreiteiras estão com seus diretores todos na cadeia. E as grandes empreiteiras, elas estão sendo também liquidadas. Porque, diferentemente dos processos de corrupção havido em outros países, se prendeu os diretores, se responsabilizou os responsabilizáveis, mas não se liquidou a empresa. Desde a Alemanha nazista, a Volkswagen colaborou ativamente para a construção do nazismo na Alemanha. Mas ela não foi alcançada, a empresa não foi alcançada. E nos Estados Unidos também. Todo mundo viu os vários escândalos que aconteceram na economia norte-americana de corrupção. Eles nunca mexeram com as empresas. Prenderam os empresários, mas não as empresas. Então, eu faço essa primeira intervenção, mais no sentido de que a gente siga dentro dessa expectativa. O nosso ato não pode ser um ato estéril, uma comemoração de aniversário situada fora do contexto. Não. Os 94 anos do PCdoB estão sendo lembrados e comemorados num momento especial da vida do Brasil. Por isso, então, que a nossa comemoração está fatalmente, obrigatoriamente ligada ao processo de denúncia que o partido faz contra esse esforço de golpe que está em curso no Brasil. Boa noite. Vamos registrar aqui a presença de Dorzília Vaz, do Sindiúpes, Nelson Aguiar, Lula, do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Paulo Teixeira, da Federação dos Funcionários Públicos, Emerson Escopel, da AMPAR, Pandora, presidente da Nação Hip Hop Brasil, e o Sagaz, representante da Nação Hip Hop. Obrigado pela presença. Seguindo, então, convidamos agora para a sua fala o excelentíssimo prefeito Neto Barros. Fala aqui ou lá, Vossa Excelência que sabe. Fala lá, Excelência. Oi. Boa noite, gente. Bom, em primeiro lugar, uma imensa alegria participar da sessão solene em comemoração aos 94 anos do Partido Comunista do Brasil. Saudar aqui o vereador
presidente da Câmara Municipal de Vitória, camarada Nami Cheque, o Ronaldo Barbosa, presidente do Comitê Estadual do PCdoB no Espírito Santo, em nome de quem eu quero estender o cumprimento aqui a todos à mesa, cumprimentar os camaradas aqui do partido da Grande Vitória e também de todo o Espírito Santo. Motivo de muita alegria para nós, que fazemos parte do PCdoB, comemorar mais um aniversário em época de muita luta, né? É importante a gente se colocar nestes dias tumultuados, onde a nação vive clima de pré-guerra civil, né? Onde uma grande parcela da sociedade brasileira estrilou, essa é a verdade, com todas as conquistas sociais que o Brasil conseguiu de 2003 para cá, e é muito natural a gente perceber e entender esse momento. Nós, os comunistas, que temos na luta de classes, né, o motor das transformações da sociedade, nós entendemos que as elites, que aqueles que sempre comandaram o nosso país desde 1500, não iam deixar isso barato. Lula venceu a primeira eleição depois de várias tentativas, e eu creio que alguns diziam, mas deixa o metalúrgico aí, vai ficar num mandato só. Depois a gente toma de volta. E aí ele se reelegeu em 2006, e aí eu acredito que pensaram, mas Acabou. mais uma, mas acabou, né? Deixa ele terminar mais 4 anos de mandato. E depois elegeu a Dilma, né, a primeira mulher presidente da República. E de lá para cá as coisas nunca mais foram as mesmas. A grande verdade é que na reeleição da Dilma a diferença ficou mais gritante, ficou mais visível, né? E que essa polarização gigantesca, com um pequeno número de votos de frente, 54 milhões e meio contra 51 milhões de votos, isso redundou naquilo que nós estamos vendo aqui. É preciso entender que na política nacional, nos 3 poderes, tanto em nível nacional e estadual, também fóruns, Ministério Públicos e prefeituras de todo o Brasil, tem muita gente lá incrustada, pessoas que fazem concursos, não estou falando aqui da classe política não, essa é conhecida do Brasil, né? Tem servidores públicos de carreira concursados que representam lá nas suas funções, sejam eles serventuários da Justiça, do MP, sejam eles juízes, desembargadores, sejam eles promotores, pessoas que usam a sua ideologia nas suas funções, quando o correto deveria ser nortear as suas funções pelo respeito à legislação. E esse estado de coisas, né, transformou o nosso país nesse clímax, né, que redundou numa tentativa de golpe, que não terminou, está um pouco refreada. Nós estamos sentindo uma pressão muito grande nas ruas. Eu brincando com os camaradas aqui, dizia até que eu fico feliz, por um lado, porque nunca teve tanto comunista no Brasil, né? As elites não cansam de dizer isso aí na internet, nas televisões. Todo mundo virou comunista. Só falta a gente distribuir as fichas, né, de filiação para essa gente toda. Agora, está fazendo vergonha fazer parte da política por um lado, porque pensamentos antigos, arcaicos, que a gente achava que estava sepultado, né, não só aqui, mas no mundo todo, racismo, homofobia, higienização, isso está voltando à tona, inclusive está servindo de base para discursos políticos reacionários, e pasmem os senhores, já está dando voto, né? Tem pessoas se colocando aí a candidatos a presidente, a governo, etc. e tal, com esse tipo de discurso. Para nós é um negócio muito vexatório, um negócio que nos preocupa muito. Por outro lado, a gente que está participando do governo federal, a gente é parceiro das conquistas do governo federal desde o presidente Lula, a gente tem que concordar que a gente estava um pouco ausente das ruas, né? As classes, os movimentos sociais, as centrais sindicais, os políticos do nosso campo, a gente está numa situação muito confortável nas questões de governos federal, estadual, até nas prefeituras, e quando que as ruas ficaram com esse vácuo aí, e quem tomou conta, no primeiro momento,
foi justamente a oposição. Que bom agora que a coisa degringolou, né, que a coisa ficou escancarada, e que isso nos obriga a ir para as ruas, né? O movimento aqui no Espírito Santo mostrou um disparate muito grande, né, de nós para a oposição, e nós em menor número, infelizmente, né? De forma que é preciso a gente avançar mais e sem ter medo de ir para a rua falar as verdades que precisam ser ditas. Agora, nós, os comunistas, também não podemos e não devemos e não precisamos de ter vergonha de mostrar a cara com os nossos exemplos, entendeu? Vai lá para o Maranhão, vai ver o que o nosso governo está fazendo no Maranhão, vê o que os nossos deputados fazem no Congresso Nacional. Perli, que é fundador do PT, não me deixa mentir. Se não fosse os comunistas no Congresso Nacional, essa discussão já tinha ido para o espaço, já tinha ido para o buraco. O PT, que tem uma grande bancada, né, lá no Congresso Nacional, quem assiste a TV Câmara, quem assiste o noticiário, vê que, na maioria das vezes, quem lidera o movimento de resistência ao golpe são os combativos camaradas deputados do PCdoB, Jandira Fegali, Orlando Silva e companhia. Nós temos importância, desse ponto de vista, no governo federal. Dá uma volta em Baixo Guandu, vê o que a gente está fazendo lá naquela cidade, vê as conquistas sociais que a gente tem conseguido fazer em 3 anos de mandato. Então, vê o que acontece aqui na Câmara Municipal e outras câmaras onde tem a representação do PCdoB. É um partido que nos orgulha, que nos motiva e que eu tenho a absoluta convicção de que vai ser responsável pelas transformações reais, mais concretas da nossa sociedade. A situação está tão difícil, agora o Lula vai ser convocado para tentar fazer a composição, para não deixar que a Dilma perca o nosso mandato, e eu fico temendo que as coisas não mudem na velocidade que elas deveriam mudar. É preciso discutir mais a fundo o processo político eleitoral, o modus operandi do financiamento de campanha no Brasil, de prefeituras à presidência da República. Não dá mais para ficar enxugando gelo, não dá mais para fazer política da direita, para fazer coalizão, para fazer composição, para governar o Brasil. Nós quase perdemos o governo por conta dessas políticas erráticas do governo federal. Medidas econômicas que estavam na cartilha do candidato derrotado nas eleições de 2014. Não poderiam e não deveriam e de forma alguma devem continuar nas ações do governo federal. Se é para mudar, vamos mudar, mas vamos discutir a fundo as leis trabalhistas para bem dos trabalhadores, as 40 horas semanais de trabalho, mais impostos para quem pode e deve pagar mais, que são as elites, né? A coisa está invertida, quem paga mais imposto no Brasil é a classe trabalhadora, são os mais pobres do nosso país. Vamos discutir o fim dos altos salários, por exemplo, não só na iniciativa privada, quanto também na iniciativa pública, os altos salários dos cargos de todas as esferas de poder do nosso país. Eles não querem discutir isso. Eles querem mudar o governo, querem botar pá de cal na discussão. Agora que saiu a lista da Odebrecht, que podia ser uma grande oportunidade da gente remodelar a política nacional, tenho certeza que não vão querer discutir isso, tenho certeza que nem vai sair nas grandes empresas de comunicação do nosso Brasil, porque aí mostra muito mais os que se aproveitam do nosso Brasil há muito tempo, inclusive agora. Vejam vocês que as estatais são tão boas para ajudar em campanhas e financiar campanhas eleitorais que ajudam até os candidatos da oposição. Esse é o nosso sistema político eleitoral, sistema político brasileiro, e é preciso discutir essas coisas, porque senão a gente não avança, senão a gente não muda, senão a gente não consegue representar o povo brasileiro à altura e com a dignidade que eles merecem. Então, um grande abraço a vocês, obrigado pelo convite e viva o Partido Comunista do Brasil. Obrigado, prefeito Neto Barros. E registrando aqui as presenças de Sebastião Moura, do Conselho Comunitário de Vila Velha, coordenador regional, do senhor Luiz Guilherme, ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Vila Velha, do Grego, artista plástico, do Luiz Felipe, presidente da UESES, José Suzano, representando o Sindicep, e Jaqueline Rocha, da direção nacional do PT, representando o deputado estadual Nunes.
Seguindo, gostaríamos de convidar a secretária estadual de organização, Janice Muniz, para sua fala. Boa noite a todos e a todas. É sempre um prazer muito grande estar aqui para comemorar o aniversário do nosso glorioso Partido Comunista do Brasil. PCdoB, o partido mais antigo desse país e que esteve sempre à frente das grandes batalhas em defesa do povo e em defesa dos trabalhadores. E que agora, nesse momento delicado de crise, onde a nação está sendo ameaçada por um golpe, o PCdoB hoje, ele é o protagonista na frente de luta dessas batalhas. Gostaria de lembrar aqui de que essa ameaça, principalmente para nós comunistas, é muito preocupante. Lembrando aqui o tempo das ditaduras onde o partido viveu e foi perseguido. Lembrando a guerrilha do Araguaia, onde morreram 69 camaradas nossos e onde o Espírito Santo foi o estado que mais teve guerrilheiros durante esse período. Então, cada um de nós aqui vamos ter que representar muito bem esses camaradas que lutavam para conquistar essa liberdade que nós conquistamos e que agora está ameaçada. Cada um de nós aqui tem essa responsabilidade, porque foram muitos brasileiros que morreram na frente de batalha durante esse período inteiro. E o que a gente vê hoje é que nós podemos voltar para um momento obscuro, onde a democracia ela passa a não ter vez, onde o povo passa a não ter voz. O povo brasileiro, durante essa última década e meia, conquistou várias coisas, mas foram poucas coisas ainda. O governo Lula e o governo Dilma não mexeu com o sistema bancário. Não mexeu também com a questão da taxação das grandes fortunas. E, mesmo assim, existe uma ameaça. Existe uma ameaça com o pouco que o povo conquistou. Existe essa ameaça, que isso aí é um conluio internacional do imperialismo, principalmente visando o nosso pré-sal, e também em função do avanço dos BRICS, em função da proposta de criação de um banco dos BRICS. Hoje, a direita, ela utiliza a mesma fórmula de que antes ela batia na porta dos quartéis para dar um golpe. Hoje a direita ela bate na porta do judiciário. E quem que representa o judiciário? O judiciário ele é formado por filhos dessa burguesia. Porque até pouco tempo o filho do trabalhador e do pobre não tinha nenhuma chance de estudar ou de concorrer a um concurso de juiz ou do Ministério Público. Então, o Poder Judiciário hoje ele dá uma caixa preta e dominado pelos filhos da burguesia durante todos esses anos. Então, nós precisamos ter claro isso para colocar para o povo o que é que está acontecendo. E como diz o nosso governador do Maranhão, Flávio Dino, ele diz o seguinte, que a parte que ele gosta mais do hino nacional é essa: se ergues da justiça a clave forte, verás que o filho teu não foge à luta. E nós não vamos fugir à luta. Viva o PCdoB, viva o Brasil, viva a democracia. 1, 2, 3, 4, 5 mil. E viva o Partido Comunista do Brasil.
1, 2, 3, 4, 5 mil. Viva o Partido Comunista do Brasil! Registrando a presença também do Wellington Barros, presidente da UNEGRO, e a Adriana Silva, gerente de promoção de igualdade racial de Cariacica. Convidamos para saudar os presentes o presidente do Simpro, Jonas de Paula. Ok, Edson Gomes, do CTB. Boa noite a todos e todas, boa noite, camaradas. Eu acho que é motivo de muito orgulho para nós, né, fazer parte do PCdoB. O PCdoB é um partido que tem um cunho político do movimento sindical importante. E fazer parte, estar aqui hoje, né, representando esse movimento sindical que elegeu, né, os trabalhadores, na sua grande maioria, que elegeu, né, o governo Lula, o governo Dilma, e a gente somar a isso a força que o povo, né, tem, o movimento dos trabalhadores tem nesse sentido de avançar. E é importante destacar que mesmo sendo menor, o movimento feito pelos trabalhadores, né, o movimento sindical, é um movimento importante, é um movimento que esclarece, é um movimento que mostra para a sociedade que a realidade não é bem essa, que o golpe, né, estabelecido aí pela elite, que tem pregado isso e tem divulgado notas que a gente repudia por ser notas que omitem fatos, né, e mostram fatos que é de interesse dessa elite, mas a classe trabalhadora ela tem um papel importante. E o PCdoB, nesse conjunto, na Câmara dos Deputados, né, e nas representações aonde tem um comunista, ele faz a diferença, porque ele trabalha no sentido do crescimento, no sentido de integrar, e no sentido também de mostrar a verdade, porque a burguesia ela quer colocar embaixo do tapete aquilo que é conveniente a ela e aquilo que ela entende ser bom, né, para se fortalecer, ela joga nas costas, né, da esquerda. E a esquerda ela mostrou para que veio, e isso incomodou muito a direita. E o nosso partido, o Partido Comunista, né, o PCdoB, ele tem esse papel de mostrar, esse papel de orientar e fazer essa diferença. Eu gostaria de parabenizar o nosso partido pelos 94 anos, estamos indo para o centenário, e viva o Partido Comunista do Brasil. Viva! Gostaríamos de registrar a presença de Luísa Dias, presidente municipal do PCdoB da Serra. E agora, convidamos o presidente estadual da UJS, Jonas Lube. Boa noite a todos e todas. Gostaria de saudar em nome de todos aqui, em referência ao nosso presidente estadual, Ronaldo, e essa linda moça também que está aqui, futura camarada. Vamos filiar na JSL, quem sabe. Brincadeiras à parte, é com enorme gratidão e honra que vem a essa tribuna falar do PCdoB. O partido que completa 94 anos não é qualquer um. E esse mesmo partido que no seio da classe trabalhadora do estudante nunca fugiu de uma boa luta, mas principalmente sempre teve um bom lado, que foi o lado da democracia, o lado do Estado Democrático de Direito e dos avanços que ao longo do tempo nós conquistamos. Foi assim no período de Getúlio Vargas, onde o Brasil e o mundo se manifestou de uma forma bem rígida, lutando contra o eixo nazi-fascista de Adolf Hitler e o eixo fascista também de Gennaro Mussolini. E foi desta forma
que o PCdoB e as entidades que o PCdoB liderava se posicionaram contra esse eixo, mandando milhares de jovens para a Itália, para a Alemanha, se posicionar contra esse regime. E neste momento agora, onde se acrescenta a luta de classe, o PCdoB realmente tem que ter lado. E o lado é da democracia, mas principalmente o lado que venceu nas últimas eleições, o lado dos 54 milhões de votos que foi eleito pela presidenta Dilma Rousseff, no qual o partido jogou bastante peso. E hoje, meus camaradas, o que está sendo colocado não é apenas um golpe à democracia, onde essa direita que não vê nenhuma saída de vencer nas urnas. É um golpe às conquistas que nós tivemos. É um golpe à expansão das universidades federais por todo o Brasil, um golpe à expansão dos institutos federais, um golpe às cotas, um golpe ao ProUni, um golpe ao FIES, mas acima de tudo, há um golpe à soberania do nosso país, que foi a conquista dos royalties pré-sal para a educação, que hoje tem um valor de mais de 10 trilhões de reais. É isso que o imperialismo e os setores neoliberais querem. E dizer que aqui no Espírito Santo, o PCdoB não pode se calar dos abusos que setores conservadores, principalmente da mídia, da Rede Globo, da Rede Gazeta, da TV Tribuna, mas também daqueles que detêm do poder das indústrias e dos setores mais reacionários, que é preciso colar dedo. Quem aqui foi beneficiado, hoje está do lado do golpe. Essas pessoas, que eu não tenho vergonha de dizer, é o governador Paulo Artung do PMDB, que é aliado de Eduardo Cunha, que não respeita a democracia, muito menos respeita as conquistas que nós tivemos. Também, setores que viraram de lado, como o ex-governador Renato Casagrande, e nesse último momento, o PPS aqui da capital. E é preciso que nós, comunistas, tenhamos dados, reforçar a importância da conquista da Frente Brasil Popular, que teve em 89 e que, neste momento, está sendo forte e crucial para não termos o golpe que a direita reacionária quer colocar. Mas, enfim, para concluir, saúdo a todos que estão aqui. É preciso unir forças e também temos muita unidade nesse momento de tanta dificuldade que o Brasil vive. E é preciso realmente unirmos forças com os partidos progressistas, principalmente com o PT na capital, mas em âmbito estadual, que como está liderando esse processo vitorioso, temos que dar a nossa contribuição. No mais, muito obrigado a todos. Viva o Partido Comunista do Brasil. À frente, abraço. Convidamos agora, representando a executiva do PT, senhor Perli Cipriano. Boa noite a todas e a todos, camaradas e companheiros e companheiras. Saudar Nami Shecker, meu amigo de muitos anos, e que fomos companheiros aqui nessa Câmara de Vereadores. Ronaldo, um militante que a gente convive no dia a dia, o prefeito Neto Barros, em nome de quem eu quero saudar toda a militância do PCdoB. O PCdoB é um partido, não é apenas o mais antigo do Brasil, é de fato um dos mais antigos do mundo, mas é o partido que mais se renova, portanto, não há o envelhecimento, há o fortalecimento, e é o partido que passou por todas as formas de luta, que nós não podemos esquecer isso jamais. De vez em quando as pessoas falam, a gente não fala nisso não, tem que falar sempre, por todas. A existência do PCdoB em 94 anos, a maioria desses tempos foi na clandestinidade, tendo as suas direções perseguidas, muita gente morta e muitos desaparecidos. Mas também é um partido que tem experiência no parlamento, tem vereador, prefeito, já teve deputado aqui, tem senadoras, tem um governador, e é bom que se diga, tem um ministro da Defesa. Não é pouca coisa, não. Vocês, às vezes, nem o PCdoB deve, talvez até de vez em quando vocês dizem, será que eu estou sonhando? Imagina um comunista sendo ministro da Defesa da 7ª economia do mundo. E já foi presidente da Câmara também. É bom que a gente registre. Então, essa é uma passagem extremamente importante do PCdoB. E nós estamos vivendo um momento grave. Eu vivi em 64 e a gente viu que o clima
Esse clima hoje, do ponto de vista da tensão, é mais grave do que 64, de tensão, de agressões. E como disse o Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio. Jogaram bomba no PT, em várias direções, vários diretórios do PT, do PCdoB, da UNE, do Instituto Lula, dos sindicatos metalúrgicos, e ontem e hoje fizeram ameaça a ministros. O ministro Teori Zavascki, que eu espero que ninguém possa pensar que ele sequer saiba o que é esquerda, né? Ele foi ameaçado, disseram que iam enforcá-lo. Invadiram uma casa de uma jornalista do Estadão. Veja bem, não é da classe operária, né? Do Estadão. Entraram no apartamento, ela foi, revistaram todo o apartamento e queria pedir 1000 explicações a essa pessoa. Depois, bom, acho que não é você não, vamos procurar outra pessoa. Então, a Polícia Federal, uma parcela dela está agindo como a polícia política, que Hitler sabia como usar, o Mussolini soube como usar, e no Brasil também se usou isso muito. Então, nós temos que enfrentar esse golpe que ameaçam. Ele é midiático, a mídia que participou do golpe 64 está agora articulada de maneira intensa, não apenas a Rede Globo, mas todos, a grande mídia. O Judiciário, uma parte do Ministério Público, da Defensoria Pública, tem assumido uma posição de direita e tentam impor uma ditadura que eles falam da justiça. E nós já vimos do Paraguai derrubar um presidente. Se procurar o crime, se pegar um de nós, qual foi o crime que ele foi acusado? Nem isso a gente consegue lembrar, nem da acusação, não é que tenha cometido. Honduras do mesmo jeito. Na Venezuela tentaram e chegaram a afastar um presidente, Hugo Chávez, que ele conseguiu retorno graças à luta. Mas da mesma maneira tentaram na Bolívia. E no Equador também estão tentando. Então nós estamos vivendo um momento difícil, é preciso ir para a rua, é preciso tirar a comodidade de muita gente, de sindicato, associação, partido, movimento social. Não adianta ficar muito, olha, vamos ver o que vai acontecer. Porque depois que triunfa o golpe, é difícil a gente ver o que. A gente não tem muita alternativa. O movimento negro está aí na luta, é uma coisa fantástica. Nenhuma pessoa, eu faço parte, sou negro também, a gente não acreditava que tal fato fosse acontecer. As manifestações que aparecem, gigantescas, praticamente você vê nem um negro e uma negra. Esses dias eu vi um comentário que eu vi uma manifestação imensa, a Globo repetindo, e eu olhando, vou ver se eu acho alguém ali, e vi um negro e uma negra nas manifestações do Brasil. Depois eles mostraram a Europa e os Estados Unidos. E aí nos Estados Unidos eu novamente encontrei um negro e uma negra. Significa que as políticas sociais começam a chegar até lá. Mas esse movimento, eu já vou encerrando, nós temos que entender o conteúdo dele. É fascista. O racismo está intenso. Esse que estava representando a música do Chico Buarque, quando ele falou bobagem, que a plateia vaiou, o mais agressivo que ele foi, esse tinha um negro na minha frente me atrapalhando. Veja bem, era um negro. Ele estava discutindo a questão com o público, mas é o racismo. O machismo intenso de uma parte do ataque contra ela, porque ela é uma mulher. Parte, não é tudo, mas é parte. Racismo, o fascismo, tem gente andando com suástica nas ruas. Com suástica. Xenofobia, ódio aos estrangeiros, é muito grande, estão manifestando. Homofobia intensa. E uma coisa que a gente pensava até que já estava desaparecido, o anticomunismo. E não é o anticomunismo como a gente ouvia no passado, não. Mata criancinha, invade igrejas. Pessoas simples do povo. Simples. Falando, os comunistas estão tomando conta de tudo. O Neto Barro, o prefeito aqui até falou, todo mundo virou comunista. Mas é que eles estão criando uma outra orientação que tem atingido muita gente. Então eu já encerro dizendo que eu acho que nós temos que, primeiro, a defesa da democracia tem que ser o trabalho nosso de manhã, de tarde, de noite. A defesa do mandato da presidenta Dilma é o componente importante dessa luta pela democracia. E a defesa do presidente Lula. Tentaram levar coercitivamente. Na realidade era uma prisão. E tinha mais do que isso. Quando ele foi conduzido lá para o aeroporto, tinha um avião da Polícia Federal. Ele ia conduzir Lula para o Paraná.
A sorte que no meio das Forças Armadas também tem democratas. É bom que a gente entenda isso, que tem gente também que fica contra tudo e contra todo, não entende que, aliás, se for verificar a ditadura, ela atingiu a categoria extremamente numerosa, foi de militares, marinheiros, sargentos, cabos, oficiais, que foram atingidos. Então nós não podemos ter essa visão. Então eu já encerro, nós temos que constituir essa frente mais ampla possível. Eu não concordo com alguns que estão falando, frente de esquerda. Não é esquerda, ela tem que ser mais. Ela tem que envolver todos os democratas, de todos os partidos que a gente puder. O Requião é importante estar nesse movimento. O PDT é importante estar nesse movimento. Se tiver gente de outros partidos, é importante estar nesse movimento. Todas as pessoas, em todos os partidos, você pode encontrar algumas pessoas que você deve trazer para essa luta. E também envolver a sociedade. Não adianta ficar, porque a Dilma devia ter feito, isso não vai adiantar muito. É dizer o seguinte, o que é que nós vamos fazer para impedir o golpe? Não vai ter golpe. É isso que nós devemos dizer. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Gostaríamos de registrar a presença também do Carlos Eduardo Lira, o Cabelo, representando o Grupo de Advogados Capixabas pela Democracia. E agora, para sua fala, convidamos a senhora Fernanda Tadim, representando a Casa da América Latina. Neto me salva. Não. Esse lugar é seu. E vai continuar sendo. Boa noite a todas e a todos. Me apresentaram como da Casa da América Latina e eu tenho o maior orgulho de hoje estar aqui da Casa da América Latina. Antes de vir para cá, a Consuleza de Cuba me passou uma mensagem pelo Facebook pedindo para parabenizar a todos e falando que o Partido Comunista do Brasil foi o primeiro partido a se fazer presente e reconhecer a Revolução Cubana. Então, ela falou que, apesar de todos os problemas que nós estamos passando, desse estado de exceção que nós estamos vivendo, porque nós temos uma justiça que ela é uma justiça que decretou, nós já vivemos um estado de exceção, nós não vamos viver, nós já vivemos. A lei está fora de ordem. A OAB, na figura de um presidente do Espírito Santo que se diz comunista, consolidou um golpe, né? É preciso que a gente fale. Ele não é comunista, ele foi. A história dele foi perdida na hora em que ele deixou de ser. Está na hora de apontar dedo, sim, porque pior do que um direitista, um fascista, é um enrustido. Foi Homero Mafra, ele fez isso. E ela falou que ela confia muito no Partido Comunista do Brasil para protagonizar uma luta de resistência, porque foi ele que foi a Cuba para defender a Revolução Cubana. Então, como disse José Martí, Cuba nos une, a luta também. Esse final de semana, e eu vou falar agora como membro do Secretariado de Movimentos Sociais, e aqui, cada militante, nós não saímos das ruas, nós dos movimentos sociais, nós somos da rua. Porque cada um que eu vejo aqui, que faz parte dos movimentos sociais, de alguma maneira ou de outra, nós nos encontramos em um beco aqui, um beco ali, mas sempre na rua. E esse final de semana, eu tive o prazer de ir trabalhar, dessa vez foi a trabalho, e para comunidades, com a minha camarada Mônica, e para comunidades da Serra, comunidades de classe E e de classe D. E lá, ninguém acredita na mídia. Está todo mundo pronto para resistir a qualquer tentativa de tirar o mínimo de direito que nós conquistamos. A favela resiste, gente. E é a eles, e ali eles falaram, porque antes nós éramos invisíveis, e nós não queremos mais ser invisíveis. A nossa força está na rua, e se preciso for, nós vamos seguir a rua. Então,
comemorando o aniversário do partido, a primeira vez que oficialmente, o primeiro ano que oficialmente eu sou comunista, porque é um partido que me orientou na formação, me orientou na minha trajetória. Eu quero falar que a gente está na rua, a gente precisa de estar na rua, precisa de continuar na rua. Como antes, e resistente não morre. Tanto que Vladimir Herzog, presente, morrer lutando não morre. Se preciso for para defender uma democracia, eu tenho certeza que todos aqui vão morrer para defender a democracia. Navegar é preciso, viver não. Um abraço a todos. Convidamos o membro do Conselho Municipal de Direitos Humanos, de Vitória, na verdade, a membra, né? Senhora Gil Silva. Todos. Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite à plateia aqui presente. Quer dizer que é uma covardia, né? Deixam para falar por último. Ainda tem. Mas depois de tantas falas bacanas, né? A gente só tem que endossar e reforçar que realmente é esse o caminho. Com certeza, não é só os militares, o militarismo que faz um golpe, né? Mas a mídia também, o sistema judiciário também contribui e são capazes de fazer um golpe. E a gente, assim, entende que a mídia realmente confunde a população. A gente sente isso caminhando nas periferias. As pessoas estão muito sem saber o que fazer, sem saber o que pensar. A gente acha que é preciso, nesse momento, ser muito racional e menos emocional. Nós não estamos numa questão de debate como o time de futebol, né? Fla-Flu, quem é que vai ganhar, né? Mas, realmente, a gente precisa esclarecer as pessoas para que elas possam também pensar por onde caminhar e como fazer. A gente entende que, se há irregularidades, realmente precisam ser apuradas, mas também nós queremos que o nosso voto seja respeitado. A gente elegeu uma presidenta, a gente quer garantir essa democracia, e quem quiser um terceiro turno vai ter que esperar as próximas eleições. Não é puxando o tapetão. Então, nós somos seguramente contra o golpe e a gente vai estar trabalhando e lutando para que isso realmente não prevaleça. Eu tenho olhado também, né, os Facebook, as notícias que vêm chegando, uma notícia muito bacana, são as adesões às universidades, né, os meios acadêmicos. Então, a PUC de São Paulo, a UFES agora aqui, que está com fórum permanente contra o golpe. E eles são formadores de opiniões, é uma instituição com muitos alunos e uma vida acadêmica intensa, então isso é muito importante. Tem jurista, advogados aderindo, então isso só fortalece o nosso pensar de que a gente está no caminho certo e que a gente precisa apoiar esse governo, de tantas conquistas que tiveram aí. Então, assim, eu também queria dizer que é um prazer, né, estar nesse partido, que eu estou chegando. Eu tenho aí uma trajetória de militância social de muitos anos, e eu pude escolher, eu que escolhi, né? Eu quero vir para o PCdoB pela proposta de trabalho, pela ideologia que o partido tem e pela sua identificação com as questões sociais e seu trabalho também com as questões sociais. Então, eu acho que é aqui que eu posso contribuir, eu acho que aqui eu vou aprender bastante, eu acho que nós vamos fazer bastante troca também, né? Teve umas falas muito bacanas que eu queria reforçar.
Eu acho que quando a gente olha a oposição, as manifestações, realmente eu fico ligada na televisão, buscando negros, buscando a população mais humilde, e a gente não vê. E quando a gente vê as manifestações de apoio ao governo, a gente vê exatamente o contrário, né? Aí os movimentos sociais presentes em massa, e os movimentos sociais que trabalham com os excluídos, né? Então, a gente vê que tem aí gritante que ressalta nesse momento as diferenças de classe. Então, isso é um dado que a gente não pode deixar passar despercebido, né? E eu acho também que a gente, quando apoia a continuação desse governo, a gente está apoiando também as conquistas que foram feitas e que foram muito importantes para a população em situação de vulnerabilidade social. Então, é o Bolsa Família, é a Pronatec, é as cotas, é os programas de moradias sociais. Então, é isso que a população está com medo. Se perde isso, o que é que isso acontece? Então, é por isso que é importante a gente estar nas ruas. Eu reforço as falas da importância de estarmos nas ruas, né? Eu acho que também é das crises que a gente tira lições, acho que é da crise que a gente tira o aprendizado, eu acho que é das crises que a gente reconstrói um novo modo de caminhar. E eu sinto que os partidos estão precisando desse novo modo de caminhar. Eu sinto também os partidos um pouco presos no ar-condicionado, né? Aí eu falo que eu não gosto de ar-condicionado mesmo, né? E precisa estar mais junto com o povo, acho que precisa retomar esse contato de novo. Eles precisam de vocês, precisam de nós, né? Que estamos lá também já. E a gente precisa dialogar, a gente precisa esclarecer, porque a vulnerabilidade, as fragilidades são tão grandes que as únicas informações que chegam é pela televisão, é pela Rede Globo, lá na periferia não se tem TV a cabo, eles não podem comprar revistas, jornais, então a informação que fica é aquela, né, que a Rede Globo passa, que a mídia passa, e muito truncada e para confundir, com certeza. Então a gente precisa estar na rua, a gente precisa estar na periferia, nos grupos, a gente precisa entrar mesmo e dialogar, informar e orientar para que a gente consiga ampliar e reforçar essa imensidão de massa, né, que se manifestou aí de uma forma surpreendente de apoio a esse governo e de apoio à nossa democracia. Eu acho que era isso que eu queria falar e muito obrigada. Muito obrigado. E o vereador Nani Schecker, proponente dessa sessão solene, em comemoração aos 94 anos do Partido Comunista do Brasil, solicita a presença do senhor Lula para uma palavra aqui. Boa noite, camaradas. Para mim, uma satisfação enorme estar aqui nessa noite comemorativa para o Partido Comunista do Brasil. Como já foi dito aqui, completar 94 anos não é para qualquer um partido, e o PCdoB é o primeiro, né, a chegar a essa marca no nosso país. Mais do que chegar a 94 anos, é chegar a 94 anos com a coerência, com a combatividade e com um compromisso com as causas populares que o Partido Comunista do Brasil chegou ao longo dessa história, né? Então, mais do que completar anos de existência, é completar anos de existência resistindo e fazendo luta política com a qualidade e com o compromisso que a nação brasileira necessita. Então, eu acho que é um momento histórico para a gente estar celebrando esse aniversário. E também não poderia ser diferente, ou poderia ser diferente, estar comemorando quase um centenário nesse contexto político que o Brasil está inserido. Um contexto político de muita tensão, um contexto político de muita apreensão, mas também um contexto político de muita luta e de muita energia da classe trabalhadora. O PCdoB, com todo esse contexto, é um partido que cresce, é um partido que amplia a sua responsabilidade
com o povo brasileiro, e eu tenho certeza que cada um e cada uma que está inserida nesse partido, que está nas fileiras desse partido, tem a compreensão da nossa responsabilidade nesse contexto histórico. E é com muita alegria e com muita responsabilidade que eu estou no PCdoB hoje, tentando contribuir nessa perspectiva, mesmo sabendo do período delicado que a gente vive na luta política, na vida política do nosso país, mas eu tenho certeza que a nossa responsabilidade, que o nosso compromisso de mudanças reais para a população vão impulsionar a construção de um novo momento para o Brasil. A gente vai conseguir virar essa página e o PCdoB vai ter papel central nesse contexto de luta. Então, é nesse compromisso que eu venho aqui reafirmar que a gente está construindo, seja nas ruas, seja na perspectiva da disputa de uma institucionalidade, seja no debate de ideias, para que a gente consiga, a partir desse momento delicado que a gente vive, construir novas perspectivas para o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Lula. Muito bem, nesse momento abriremos inscrições para 10 pessoas que terão 3 minutos para as suas saudações. Ah, sim, então. Não está aqui no roteiro, mas claro, Ronaldo, presidente estadual do partido, para as suas palavras. Saúl acho que está com fome, está querendo terminar logo. Boa noite, camaradas. Boa noite a todas, todos, companheiros, militância aguerrida do nosso partido, os nossos amigos de outros partidos, outras lideranças. Nós estamos no momento comemorando 94 anos do PCdoB. A análise que está sendo feita é da realidade concreta, que é uma ferramenta importante na política e para a gente é fundamental, para a gente compreender e aprofundar todo momento de reunião, de comunista, a gente procura compreender determinada situação que estamos vivendo. E nesse momento não pode ser diferente, as falas todas voltadas para esse momento difícil que o nosso país passa. Não só o nosso país, porque a grande mídia também costuma colocar que o problema está centralizado no Brasil. Mas, de fato, a crise do capitalismo ela é mundial e ela provoca grandes transformações, não só aqui, né? E outras crises, do ponto de vista histórico, também já comprovaram. As grandes guerras surgiram posteriormente a grandes crises do sistema capitalista que, na verdade, as forças do capital tentam se reposicionar e a taxa de lucro é a busca permanente, aumento da taxa de lucro é a busca permanente da elite, da burguesia, do capital financeiro, enfim, dos grandes que dirigem o capitalismo no mundo. A classe operária há muito precisa acumular, há muito precisa compreender para poder fazer essa transformação. O nosso partido tem um histórico dentro dessa análise, construir o seu programa, levando em conta os fatos e a construção e a própria experiência de acúmulo nos 94 anos. E o nosso programa atual, ele é muito digamos assim, profundo e retrata a questão fundamental do Brasil, que para a gente atingir o sistema socialista, para a gente avançar nessa linha, é preciso fortalecer o Estado. E para fortalecer o Estado, o Brasil precisa passar por reformas profundas e precisa construir um novo projeto nacional de desenvolvimento. É nesse sentido que o nosso partido busca levar a compreensão, de aprofundar o entendimento desse programa, de fazer com que a militância exercite os 5 verbos, que é de militar, contribuir, divulgar, enfim, esse processo todo no nosso partido a gente procura, nós estamos procurando fortalecer. E a questão dos organismos de base é uma necessidade.
a direção estadual está fazendo um foco maior nesse entendimento de que a gente precisa constituir as organizações de base nos municípios para a gente fortalecer o partido, fortalecer os comitês municipais. Então, companheiros, eu acho que nós estamos no curso dessa luta com entendimento claro do que está em jogo no Brasil, na América Latina, no mundo, e nós precisamos ganhar pessoas, homens e mulheres com coragem para poder ajudar na construção desse projeto de transformar o Brasil numa grande nação. E eu quero agradecer a todos, agradecer os companheiros, os camaradas da mesa, Jonas, Neto, Fernanda, o nosso presidente Nami, a Janice, nossa secretária de organização, Perli Cipriano, companheiro do Partido dos Trabalhadores, que está sempre junto com a gente, e a Gil, recente filiada no PCdoB, mas com DNA de comunista, presente na luta do povo e, com certeza, vai contribuir muito na construção do partido aqui em Vitória e a nível de Estado. Então, eu quero... Então, é isso, companheiro. Nós estamos vivendo um momento difícil e nós precisamos discutir, debater, reunir, fazer plenárias e reunir o partido, reunir com as outras forças, e como o Perli falou muito bem, a gente precisa ampliar a nossa frente. A Frente Brasil Popular, ela cumpre um papel de destaque nesse momento, de reação, mas nós precisamos ampliar, buscar setores que são contra o golpe, que defendem a democracia, e nós precisamos fazer esse exercício que foi falado aqui, de estar indo na periferia, estar indo nos bairros carentes, buscar esse povo que foram beneficiados com esses anos de governo Lula e Dilma, que trouxe benefícios importantes para o nosso povo. Nós não podemos perder isso. Essas conquistas é um bem precioso do nosso povo e nós temos que lutar de todas as formas contra esse golpe e a favor da democracia. Então, eu quero agradecer a todos vocês e dizer que nosso partido está aberto. Quem não é filiado, deseja se filiar, nós estamos no momento de filiação, de construção de chapa de vereadores, estamos num processo difícil, mas o PCdoB vai procurar de todas as formas, nessa luta institucional, ampliar a sua força nas câmaras e nas prefeituras do Espírito Santo. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado ao Ronaldo Barbosa, nosso presidente estadual do PCdoB, claro, não podia deixar de falar, né? A gente acabou pulando aqui. Bom, agora, então, para as saudações, 3 minutos, vamos convidar aqui os inscritos. Vamos começar com o Nelson Aguiar. Peço licença a todos para saudar com vergonha, para mim, e com repúdio para meu coração, na qualidade de advogado militante, o que a Ordem está fazendo no Brasil. Ela não está agindo no meu nome. E eu quero dizer isso ao amigo Homero. Foi por causa da propaganda que Homero fez de Cuba que eu visitei Cuba. Não entendi esta da Ordem dos Advogados. Então, isso não está incluído nos meus 3 minutos, não. É um protesto com o fato da Ordem dos Advogados, sem ouvir o conjunto dos advogados. Tá certo? O advogado... As pessoas têm que aprender, o advogado ganha a causa porque o delegado erra e o juiz erra. Fiquei até alegre quando o Financial Times disse Mr. Moro errou feio. Falando a respeito da decisão do Moro. Então, minha saudação ao PCdoB.
tudo que Perli falou foi do fundo do seu coração socialista. E ele ficou ali por qualquer razão, ele não cantou o hino nacional, mas é como se estivesse cantando a internacional. Meu abraço para vocês, boa sorte para o trabalho que vocês vêm fazendo. Mas eu queria poder falar muito tempo aqui com aquela criança que estava aqui há pouco. Filha do presidente, não é? É, criança que estava aqui. Porque ela representa o futuro, que poderá ser o futuro do, quem sabe? Ela está chegando. Estou encerrando. Cadê ela? Cadê a minha mascote? Vem cá. Ela, a espontaneidade dela, a alegria dela. Ela que representa o Brasil novo, o Brasil nascente. Ela aqui. Não é? Ela tem que ser aqui a mascote dessa festa. A pessoa mais importante dessa festa. Muito mais importante, por ser a criança. E por isso fica meu protesto com o que, infelizmente, ainda estamos fazendo com as crianças do Brasil. Por isso eu quero dizer para ela aqui um verso, para terminar, uma estrofe de um dos meus cordéis. A criança, vida em flor, presente de Deus à vida, se deixada por aí nesses becos sem saída, cresce sem direito de ser, cresce e vira adolescente porque já nasce traída. Vejam, ela vai ser um dia adolescente. Ela vai ser um dia adolescente. Então, em nome desse protesto permanente que está no meu coração, com a certeza de que, fazendo o que nós estamos fazendo, companheiros do PCdoB, com as crianças do Brasil e com a natureza, nunca vamos ser uma grande pátria. Podemos tirar o cavalinho da chuva. Lá está o companheiro Neto, sofrendo os horrores que uma empresa especuladora deste país, da riqueza desse país, fez com o Rio Doce. Então essa luta é uma luta grande, porque grande, muito séria, muito maior do que a gente possa imaginar, porque ela envolve os dois fatores fundamentais da vida dessa nação, como de qualquer nação: o fator ecologia e o fator criança, que é o fator antropológico responsável pela substituição da população. Eu estou encerrando então, beleza, com meu beijo, para homenagear para você e dizer para meus amigos, essa é uma resposta aos que traem o povo brasileiro e machuca a população pobre, com todos os horrores, como esta de querer botar criança de 16 anos na cadeia. Ninguém nasce adolescente e muito menos armado ou drogado disparando pistola por todo lado. Um bebezinho é que nasce, mas se ao nascer falasse, diria: nasci roubado. Muito obrigado. Seguindo, o Wellington Barros e depois a Jossandra. Boa noite aos camaradas, aos amigos do PCdoB. Saudar a mesa aqui na pessoa do camarada Nami, presidente desta Casa de Leis. Em nome da UNegro, trazer os parabéns, a saudação pelos 94 anos do PCdoB. E tem algo que une o PCdoB ao negro.
que a luta contra o racismo é também um dos aspectos da luta de classe. Então, tem essa sintonia entre o PCdoB e a UNEGRO nesse aspecto. Eu acho que a gente está num momento de crise, mas crise sobretudo da classe política e crise de representatividade. Nós não temos quem nos representa. Então, eu acho fundamental nesse momento a gente ajustarmos as nossas expectativas. É preciso dizer para aqueles que estão defendendo o impeachment da Dilma que nós, comunistas, também somos contra a corrupção. A corrupção é uma chaga que assola o nosso país desde Dom Pedro, desde o Brasil colônia. Então, nós também somos a favor que a Lava Jato apure tudo que tiver que apurar. O que não pode acontecer é que seja uma apuração seletiva, investiga uns e não investiga outros. Então, esse é um ponto importante se a gente quer conquistar a massa, trabalhadores, estudantes, para essa luta para barrar o impeachment. Isso é fundamental. Nós temos que ser contra a corrupção. E aí tem um dado relevante para colocar também. Foi falado aqui, não viram negros nem negras nas manifestações a favor do impeachment. Tampouco vimos até agora qualquer um negro, né, entre os acusados da Lava Jato. Isso por uma razão muito simples. Os negros e os negras estão ausentes dos espaços de poder. Quantos negros nós temos aqui na Câmara Municipal? Apenas um vereador. Quantos nós temos na Assembleia? Temos poucos. Então, por isso que nós, da UNEGROS, achamos fundamental que para nós avançarmos na democracia, que negros e negras ocupem os espaços de poder. E uma das maiores dificuldades para alcançar esses espaços de poder é justamente porque a estrutura não permite. O processo eleitoral, da forma como está, ele privilegia quem tem dinheiro ou quem consegue dinheiro, sendo patrocinado pelas grandes empresas como a ArcelorMittal e Vale. Então, nós precisamos mudar essa cultura. Se a gente não mudar essa cultura, nós não vamos avançar. E, por fim, nós estamos no mês das mulheres. Eu queria saudar todas as mulheres, na pessoa da Adriana, mulher, negra, comunista, uma gestora de qualidades ímpares, porque trata a coisa pública com a impessoalidade e com a ética e a transparência necessária. Então fica aqui minha saudação a todas as mulheres. E viva o Partido Comunista do Brasil. Jossandra. Boa noite, camaradas. Boa noite. É bom estar aqui e falar para os camaradas, né? É bom estar aqui e poder comemorar esses 94 anos de partido, do Partido Comunista, que eu me filiei quando ainda tinha 14 anos de idade. Né? Muitos daqui me viram bem magrinha, não é, Nami? Bem magrinha. Melhorei um pouquinho agora. O que eu queria falar é que nesse momento que nós estamos vivendo agora, o que a gente precisa é ousar. E o Partido Comunista tem essa referência. Ele tem isso na sua essência, de ser ousado. Nós estamos sendo chamados para cumprir uma tarefa que sempre foi e sempre será dos comunistas. O nosso sangue já verteu para que a gente pudesse hoje viver essa democracia. E vamos ser nós aqueles que vamos puxar novamente esse povo para uma consciência, para a compreensão daquilo tudo que está acontecendo no nosso país. Nós não podemos aceitar o golpe. E não vai ser os comunistas que vão se esconder. Não vai ser os comunistas que vão chegar sendo os últimos da fila. Nós vamos puxar essa fila, como estamos puxando essa fila. Em todas as frentes, em todas as organizações que estão ocorrendo agora, mediante a esse golpe que está sendo colocado, são os comunistas que estão à frente, são os comunistas que estão puxando. Então eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui e parabenizá-los pela coragem. Nós somos um partido de coragem. Né? Hoje eu estava em Aracruz, ontem e hoje, passei o dia no município de Aracruz, e lá nós temos comunistas valorosos, que estão com coragem de fazer também a transformação dentro daquele município, né? Apresentando proposta para um município que tem uma referência de
vingança, uma referência onde tem ali empresas que querem destruir com os nossos poucos índios que ainda temos. E nós estamos lá criando condições para que o partido possa estar discutindo e estar na frente dessas questões. Então, eu gostaria de parabenizá-los a todos e dizer que a luta está aí e precisa de todos nós e que amanhã nós teremos a vitória, porque essa vitória é certa, porque essa vitória vem daqueles que têm coragem de mudar, daqueles que têm coragem de morrer por um projeto de país, por um projeto de Estado, por um projeto de Brasil. Obrigado. Seguindo, Dorzília e logo depois Luiz Guilherme. Bom, eu gostaria de cumprimentar a mesa, cumprimentar a todos e a todas. Meu nome é Dorzília, sou uma das diretoras do Sindiups, né? A Jossandra, que acabou de falar, também em nome do Sindiups, nós gostaríamos de agradecer ao PCdoB pela parceria que tem feito com a gente lá dentro do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Espírito Santo, onde tem uma pequena quantidade de vagas, mas a parceria entre o PT, né, que nós somos o PT, nós somos a tendência do nosso primo aqui, Perli Cipriano, nós também temos uma comunista, que é a nossa amiga e colega, companheira e camarada Regina. Né? Mas a nossa parceria é tão grande que nós cedemos uma vaga, além das vagas que o PCdoB tem, nós cedemos mais uma vaga para a nossa camarada Regina, ali, companheira Regina. Nós chamamos companheira porque nós somos petistas, né? Mas, para a camarada Regina, agradecemos ao NAMI, né, que ela faz parte do grupo do NAMI, e nós agradecemos ao PCdoB por ter sido, sempre estar com a gente, conosco, com o PT. Né? Nós agradecemos essa parceria, nós parabenizamos ao PCdoB por todo o trabalho que tem feito até hoje. Está bem novinho, só tem 94 anos, né? Esperamos que o PT consiga chegar a 94, enquanto o PCdoB já tiver com mais de quase 200 anos, né? E esperamos, assim, não vou falar igual o Ulisses Guimarães, né? Não vou estar lá para comemorar 94 anos ou 200 anos do PCdoB, né? Porque o Ulisses Guimarães pensava em chegar a 200 anos, né? Mas nós parabenizamos ao PCdoB e fazer igual o Nelson Aguiar, né, que falou uma poesia para a Radija, né? Eu gostaria de deixar uma poesia para vocês, né, para nós pensarmos, né, no futuro, né, do nosso país. Na atual conjuntura, nós estamos com um problema muito sério com os nossos jovens. Né? De Mirtes Matias, levantai os olhos e vede os campos. Lá fora, longe das paredes que te cercam e te protegem, longe do calor que te aquece o corpo e o coração, está a grande seara. Crianças que perderam seus pais, 1000 mulheres que vendem o seu corpo, milhões de jovens que procuram a razão de ser. Pare, olhe e pense, ainda é tempo de fazer, pois onde estiver um deles, tu estarás também. Obrigada. Luiz Guilherme, logo depois Regina. Boa noite a todos. Eu quero fazer uma saudação especial à mesa diretora desse trabalho, na pessoa do presidente desta Casa de Leis, Nami Shecker. Parabenizar a todos por esta noite maravilhosa, que muito me honra e me felicita, porque participar de uma comemoração de uma instituição político-partidária, coerente, coesa, com quase um século de vida, que enfrentou ditaduras e ditaduras neste país, que trabalhou e atuou na clandestinidade durante muito tempo, conseguindo agora, com êxito e galhardia, estar atuando abertamente em defesa da manutenção do regime democrático, das liberdades democráticas e em favor do povo mais carente deste país.
É uma honra muito grande estar presente aqui com os velhos companheiros, com os velhos amigos, com os velhos camaradas, porque quando líder estudantil, primei da intimidade, tanto do NAMI, mas principalmente do Perli Cipriano. Quando político, estive ao lado dele também, participando como vereador de Vila Velha e presidente da União dos Vereadores do Espírito Santo durante 6 anos, sempre levando a palavra das liberdades democráticas em favor do povo sofrido e necessitado deste país, deste estado e principalmente do meu município. Parabenizo a todos, mas especialmente a esta sigla grandiosa, maravilhosa, pujante, potente, que abrilhanta a vida política e partidária nacional, porque são 94 anos de luta em favor do povo. Parabenizo com a coerência, a pujança, que até hoje, aos 94 anos de idade, está forte, jovem, pujante e, acima de tudo, leal aos seus princípios básicos, que orientam a sua vida democrática em favor da população mais carente desse país. Muito obrigado, parabéns a todos. Viva os 94 anos do PCdoB! Boa noite a todos. Sou um pouquinho mais alta, né? Quero cumprimentar a todos, e na pessoa do NAMI e do Perli, e ao meu camarada Paulo Teixeira, eu quero cumprimentar toda a plenária. A minha camarada, companheira Dorzília, falou antes acerca de grupo. E aí, NAMI Cheque e Perli Cipriano, só nós sabemos das trincheiras que nos unem, e às vezes, quando nós temos que nos posicionarmos, e aí é uma postura comunista, e isso eu venho aprendendo desde meus 15 anos de idade, lógico que eu fiz 18, né? Dentro do PCdoB. Então, quando as pessoas de fora falam, a Regina é do grupo do NAMI, eles não entendem que não tem tendências aqui dentro, mas orgulhosamente, desde os meus 15 anos, eu ouço esse camarada e aprendo muito com ele. E, sinceramente, me desculpem aos meus camaradas presentes, mas uma coisa que eu aprendi nessa vida é que nós temos que ser pessoas que aprendem todos os dias. E uma das coisas que o NAMI sempre fez conosco na juventude é fazer com que a gente aprenda todos os dias. E aí a gente se torna adulto, tem o prazer de continuar compartilhando com o camarada que vem aí alcançando passo a passo, hoje o presidente dessa casa, que honrosamente tem nos recebido para comemorar 94 anos do Partido Comunista do Brasil. E eu quero te agradecer muito, camarada, porque você sempre esteve à frente da trincheira e nunca nos abandonou. Eu quero te agradecer muito. E, Perli, muito obrigada, porque eu faço parte hoje lá no Sindicato dos Trabalhadores da Educação, né, que é o SINJUPES. Eu estou à frente uma das pessoas que está à frente do departamento, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, e espero honrar, como comunista, uma pessoa que sempre acreditou na justiça, os nossos quase 30 mil filiados que lutam e esperam que essa justiça, que trabalha com tanta velocidade aí nessa questão em direção ao golpe, faça alguma coisa por tantos professores nossos, que já se foram alguns e hoje ainda aguardam posicionamentos do judiciário para ter condições de ser reconhecido como trabalhador da educação. Isso é muito triste, ver a justiça acelerando de um lado e deixando o povo de lado, deixando o povo esperando há 20 anos, há 15 anos, uma decisão para ter reconhecimento de carreira, para ter reconhecimento enquanto trabalhador brasileiro. Isso é muito triste. E aí é o meu posicionamento. Também participo dentro do Conselho Regional de Contabilidade, porque eu também sou contadora, estou ali dentro da Comissão da Mulher Contabilista, e a nossa função ali dentro é de trabalhar a mulher politicamente no nosso conselho. E aí, convidar um comunista para trabalhar a questão da política, de politicamente
o olhar daquela casa de quase 60 anos, majoritariamente no seu conselho, de homens, e onde mais de 50% dos seus profissionais são mulheres, e trabalhar e convidar é um desafio, né? São os meus ex-professores loucos me convidando para essas trincheiras e chamar uma comunista. E hoje nós estávamos em Colatina fazendo um CRC itinerante, e aí as mulheres angustiadas conversando comigo, mulheres de muitos anos, com muita experiência naquele conselho, dizendo: Regina, como nós trabalharemos politicamente as mulheres do nosso conselho? Aí eu falei: é possível, sempre tem um jeito. E por quê? Porque a nossa formação, Nami, ela nos permite estar nos espaços que nós representamos e dar conta do recado. Por isso, eu me orgulho, aos 15 anos, ter vindo para a Juventude Socialista, a UJS. Foi ali que eu comecei a entender o que eu poderia contribuir com a minha geração. Foi vindo para o PCdoB que eu comecei a perceber que nós, mulheres, ao contrário de outros espaços, temos voz. E aí eu quero dizer para as mulheres aqui reunidas que nós temos voz. Este partido hoje, e é das grandes vozes, lá com pouquíssimos deputados na Câmara Federal, nós temos voz. E as nossas vozes hoje são entendidas pelos camaradas muito históricos do partido e colocou uma mulher como presidente do partido. E nós vamos avançar mais, porque somos minorias não reconhecidas nesse país, mas seremos. E nesse momento histórico, realmente, o PCdoB que vem formando todo o seu grupo, que vem formando toda a sua base, todos os seus camaradas, ao longo desses anos, ele tem condições, aí o Perli ainda me pede paciência, né, Perli? Ele tem condições de ir para a mesa de debate e não fazer vergonha. Como nós vimos pessoas mal formadas em um debate ontem, do qual eu quase passei mal, e o Perli dizia: calma, calma, no final vai dar certo. Mas nós não passamos vergonha como camaradas, saímos aí para os espaços fazer as nossas representações, porque a nossa formação nos garante a resistência, a nossa formação nos garante o debate, a nossa formação nos garante ser respeitados frente ao caos que está estabelecido nesse país. E é nessa formação que eu me orgulho e tenho o prazer de estar aqui hoje, no aniversário de 94 anos do PCdoB, e dizer para todos os camaradas: vale a pena a luta, vale a pena a luta. E dizer para esse golpe que está em curso: esse tempo não chegará. Não chegará, porque no nosso país nós não aceitaremos nenhum tipo de golpe contra toda a categoria trabalhadora, contra todas as minorias, contra todas as políticas sociais. Nós não aceitaremos. Por isso, camaradas, vocês me desculpem. É muito pedir, mas ao mesmo tempo é um grito que está dentro da nossa garganta. Nós precisamos, enquanto comunistas, estar todos os dias nos nossos espaços, olhando firmemente para aquelas pessoas que não conhecem a história, que enganam-se ou simplesmente ignoram a história desse país. É olhar nos olhos dela e dizer: não, não vai ter golpe, não terá golpe. Nós temos que olhar nos olhos das pessoas e dizer: nós temos uma esperança, nós temos um projeto para esse país, porque é isso que a nossa formação diz. Não é isso que o partido diz? Nós temos um projeto para esse país e nós vamos apresentá-lo. Ele será viável e nós vamos dizer todos os dias, como forma de esperança para o nosso povo: não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Muito bem. Agora, Maurício Vilela. Boa noite a todas e todas. Hoje é um dia bastante especial, uma noite muito especial para nós. Daqui a 2 dias estaremos comemorando 94 anos de um partido que, no dia que foi instalado, no dia que foi determinada a sua fundação, foi um partido que fez história. Foi o primeiro partido de caráter nacional do nosso país. Antes, todos os partidos eram partidos estaduais.
O PCdoB foi o primeiro partido no país a se colocar como um partido nacional. Um partido para todo o povo brasileiro. Um partido com a sua linha política para todo esse país. Um partido que sempre colocou a sua cara, a sua unidade e o seu caráter unitário de pensar e de agir. Um partido que desde o seu momento da sua fundação se colocou à disposição do povo brasileiro para estar nas trincheiras de luta contra todos aqueles que oprimiam e lutavam em desfavor do nosso povo, para estar nas trincheiras e lutar de qualquer forma que a luta fosse dada. Um partido que tem coragem. Por isso a nossa consigna é um partido com a cara e a coragem do Brasil. Isso não é à toa. Não é à toa que o partido sustenta essa bandeira. No momento crucial que vivemos hoje, mais uma vez, os comunistas, e aqui os grandes lutadores do povo brasileiro, quero dar uma homenagem especial ao grande amigo, pessoa que eu respeito e admiro muito, Perli Cipriano. Quero aproveitar também para juntar no meio desses, dar um grande abraço no meu amigo Rabelo, que é uma satisfação enorme no novo momento de vida dele. Dizer que nesse momento o povo brasileiro necessita de uma coisa que, apesar de vivermos num momento tão crucial, é uma coisa meramente simples. Precisamos única e exclusivamente que a nossa Constituição, realizada a partir do momento da luta de milhares de homens e mulheres que deram inclusive a vida, que sofreram torturas, sofreram várias privações, famílias privadas, para conquistar a democracia na Constituição de 1988, nós simplesmente queremos que ela seja respeitada, que o nosso povo seja respeitado, que a lei escrita valha. Até em jogo de bicho vale o que está escrito. Por que não? No nosso país vai valer o que está escrito. O judiciário, sim, senhora, mas não é todo o judiciário. Parte dele, intimamente ligado com aquelas elites que sempre vilipendiaram o nosso povo, agora tentam novamente, com a imprensa, com a mídia safada que nós temos, mais uma vez, trair o nosso povo. Querem terminar de entregar as riquezas, as parcas riquezas que sobraram, as parcas riquezas que nós conseguimos tirar da mão de Fernando Henrique Cardoso para não deixar entregar a ninguém. Querem tirar aquilo que, como disse a nossa colega Fernanda Tardim, tirar a visibilidade que foi feita ao povo mais sofrido do nosso país. E isso, camaradas, não passará. Literalmente não passará. Porque esta bandeira tem uma tradição. Perli, bela aula, bela aula. Esse momento exige unidade. Exige unidade. Não sejamos sectários. A vitória do povo não é a vitória dessa ou daquela força. Mas o que nós temos que dizer é que nós, enquanto membros do Partido Comunista do Brasil, não permitiremos que esse golpe, que esse assinte, que esse assalto que se pretende fazer no Brasil sem tenha prosseguimento. Queremos o respeito à lei, queremos o respeito ao nosso povo. Para finalizar, eu queria só pedir licença a Vital Farias e dizer que o comunista é aquele que traz no peito o cheiro e a cor da sua terra, a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos. Não vai ter golpe! Irã Caetano. Boa noite, camaradas. Um pouquinho baixo aqui para mim, mas vou me esforçar. Eu queria saudá-los,
que estão aqui conosco, comemorando esse dia muito importante, cumprimentar os companheiros da mesa, na pessoa do seu presidente, o senhor Nami Shecker, digníssimo vereador e antigo membro do nosso partido, nosso prefeito Neto Barros, demais companheiros, e especialmente um comentário dirigido ao meu querido companheiro de várias lutas, Perli Cipriano. Eu estava fazendo as contas ali, Perli, vim para o Espírito Santo em 1964. Estou participando dessa luta há 52 anos. Acredito que você tem mais, porque quando eu cheguei ao Espírito Santo, você já era um ídolo, era um ícone. E eu ouvia falar no Perli Cipriano, naquele momento estava na União Soviética, mas era respeitado e querido por todos. Quantos anos de luta terá meu querido amigo e companheiro Perli? Mas essa é a luta que o partido ensina. Perli foi dos quadros do partido. Aprendeu a amar o povo, aprendeu a ir à luta, aprendeu a ter o sangue vermelho. E não abandonou essa luta e não abandonou essa posição. É o mais autêntico lutador do povo com quem eu convivi durante todos esses anos, Perli Cipriano. Queria saudar aqui meu amigo pessoal, companheiro do jogo de damas, o advogado ilustre, Nelson Aguiar, que com certeza poderia estar ganhando aí fortunas, defendendo causas nobres das elites, mas se dedica a defender ao jovem, ao adolescente, ao povo sofrido da periferia. Nelson Aguiar é responsável por soltar jovens sem culpa nenhuma, presos injustamente, porque o sistema não se preocupa com os nossos jovens. Os nossos adolescentes que são levados ao crime ou, às vezes, nem participam de crime, não saem da prisão porque não tem quem os defenda. Nelson representa aquele advogado lutador combativo, é um dos heróis da luta do nosso povo. Mas aqui nós temos tantos heróis e são forjados por um partido que nasceu em 1922, no bojo das grandes greves operárias de 18. As cidades de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, principalmente, e um pouco Bahia, as grandes cidades, vinham num processo de greves por lutar por 8 horas de trabalho diário, que parece absurdo, mas os trabalhadores trabalham 12, 14 horas por dia, pelo direito de receber o domingo sem trabalhar, pelo direito de salário, repouso, remunerado na doença, e tantos outros direitos, direito de férias, etc. Essa luta, o partido foi vitorioso, que em consequência dessa luta, Getúlio Vargas assinou as leis trabalhistas. Nós participamos da luta pela conquista do petróleo brasileiro para os brasileiros. O partido encabeçou com Monteiro Lobato e com Dinésio Aguiar, que na época era o presidente da UNE, a luta do petróleo é nosso. Fomos vitoriosos. O petróleo ainda é nosso. O partido lutou para que o Brasil somasse esforços na Segunda Guerra Mundial para derrotar a besta fera assassina formada pelos fascistas alemães e italianos. Ajudou o povo a se livrar daquela loucura que matou 50 milhões de pessoas no mundo. Fomos vitoriosos. O partido ajudou João Goulart a tomar posse, porque as elites reacionárias não queriam que um político do povo tomasse posse. Fomos vitoriosos. Em seguida, o Brasil mergulha no golpe militar e temos uma ditadura de 21 anos. O partido foi para todas as formas de luta possíveis e imagináveis, com sacrifício de vidas. E fomos vitoriosos. Ajudamos o povo brasileiro a se livrar da maldita ditadura militar. Hoje, eles vêm com a mesma cantilena, tentando repetir a história. Mas, como já dizia o velho Marx, a história não se repete a não ser em farsa. Por isso eu quero encerrar aqui, camaradas, inspirado na Regina. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Vamos convidar agora o Rodrigo Ramos, que vai declamar um poema aqui para a gente encerrar. Campos. Então, corrigindo, Rodrigo Campos, por favor. Bom, camaradas, eu acho que depois de tantas falas empolgantes, nada como concluir essa sessão aqui na tribuna com um momento lúdico que representa justamente
esse momento político que nós estamos vivendo hoje. E representa mais do que isso, essa tradição de luta do PCdoB que se confunde com a luta do povo brasileiro. Hoje, a principal luta do povo brasileiro é contra o golpismo das elites. E foi inspirado nisso que eu escrevi esse poema, que o título é Não Vai Ter Golpe. Pelo sangue derramado das mulheres e homens da natureza, pela luta indígena por seu povo, eu grito alto, não vai ter golpe. Pelo sangue derramado das negras e negros africanos, sequestrados, torturados e estuprados, por sua heróica luta contra a escravidão, eu grito alto, não vai ter golpe. Pelo sangue derramado dos inconfidentes republicanos, por sua luta por um novo Brasil, eu grito alto, não vai ter golpe. Pelo sangue derramado dos operários insurgentes, por sua luta contra o capital, que pararam as fábricas em greve geral, eu grito alto, não vai ter golpe. Pelo sangue derramado de quem deixou o conforto do lar, para no velho mundo erguer a bandeira da liberdade e derrotar a besta fascista, eu grito alto, não vai ter golpe. Pelo sangue derramado em um heróico suicídio de quem saiu da vida para entrar para a história, eu grito alto, não vai ter golpe. Pelo sangue derramado de quem ousou não abaixar a cabeça e enfrentou os saqueadores da pátria em 64, eu grito alto, não vai ter golpe. Pelo sangue derramado dos brasileiros do campo e da cidade, que de arma em punho enfrentaram seus poderosos algozes militares, eu grito alto, não vai ter golpe. Pela ousadia e alegria do povo brasileiro, que se apropriou da democracia a custo de sangue, para começar a construir um novo Brasil, eu grito alto, não vai ter golpe. Por amar o meu Brasil e ter em minha alma a herança do heróico e combativo povo brasileiro, eu grito alto, não vai ter golpe. Por meu Brasil, eu enfrento a sede sanguinária do império, gritando bem alto, não vai ter golpe. Vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! É isso aí. Então, convidamos o vereador Nami Shecker para encerrar esta sessão solene. Já são 9h25, nós vamos então encerrar. Tem aqui um bolo do partido, um monte de coxinha para serem devoradas. Então, vamos cantar parabéns para o partido e cortar o bolo. E eu convidaria para ficar aqui ao redor do nosso bolo os novos filiados, as pessoas que se filiaram agora. Quem se filiou o Rabelo, mas quem aí se filiou no partido? A Gil, que está entrando no partido. A Aurivan. Cadê o pessoal que se filiou recentemente aí ao partido? A Aurivan. A Radija também está